Olá! Nossa aula de hoje será sobre projeção estereográfica, a rede de Schmidt e a análise cinemática para taludes rochosos, parte 1. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do curso de Geologia IGC UFMG. Imaginem uma esfera e nós vamos cortar a esfera ao meio, ao longo deste plano que está aqui. Aqui nós temos a esfera, partida ao meio, um plano que passa pela esfera, o zênite, que é uma projeção imaginária do ápice da esfera que nós cortamos, e todos os pontos de interseção deste plano com as paredes dessa meia esfera serão plotados no zênite, como esses pontos aqui. Aqui também. E esta linha que fura a esfera também será plotada no zênite. Agora imaginem essa circunferência que corresponde à parte superior desta meia esfera. Todas essas projeções irão cortar em algum ponto esta circunferência. No caso deste plano aqui, os pontos que fazem interseção com esta meia esfera vão cortar a circunferência neste ponto, o outro neste, de tal forma que a união de todos os pontos de interseção do plano que corta esta semicircunferência na parte superior da esfera vão ser unidos ao longo desta meia-lua, essa forma de meia-lua aqui, e a parte central da linha de interseção do plano com a circunferência será esta reta aqui. Então, todos os outros pontos que mergulham aqui para dentro, no interior da esfera, serão projetados nesse círculo, semicírculo, e o próprio plano, a direção do próprio plano, cortando aqui essa circunferência, será essa reta, essa linha reta. Ou seja, se imaginarmos apenas essa circunferência, sem a esfera, vamos ter esta circunferência aqui. É uma vista de cima. O observador está olhando para esta circunferência. Vamos dividir essa circunferência em grandes círculos e pequenos círculos, ou como se fossem latitudes e longitudes. A parte central será uma linha reta, assim como a parte do equador será uma linha reta, separadas entre si de 10 graus. Então, cada ângulo aqui dista do próxima linha de 10 graus. A mesma coisa com os grandes círculos. Este aqui vai ser uma linha reta, que é a parte central, dista da próxima de 10 graus. Então, 90 graus, porque eu estou considerando um plano vertical. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Aqui é a projeção de um plano que corta a esfera. Este plano, ele tem uma direção sempre passando pelo centro. Essa direção, a partir do norte, significa 10, 20, 35. Norte, 35 para W. Essa é a direção do plano. E o mergulho do plano, eu tenho que girar essa linha reta da direção do plano para encaixar aqui no norte e contar daqui para cá quanto que eu tenho de mergulho.
10, 20, 30, 40, mas eu teria aqui um pouco menos de 40, né? E nós veremos como faremos este cálculo. Mas o importante é entender que a projeção deste plano que corta a esfera é representado por esta meia-lua ou semicírculo, que nós chamamos de grande círculo. Vamos dividir esta circunferência em ângulos em 360 graus, fazendo os quadrantes NE, SE, SW e NW. Repetindo, uma meia esfera, um plano que intercepta essa meia esfera, esse plano tem um ângulo de mergulho. Os pontos de interseção deste plano com a meia esfera projetados no zênite terão uma projeção ou uma sombra na circunferência que está na parte superior desta meia esfera. Esta projeção é representada por uma meia-lua, ou a gente chama de grande círculo. Esse grande círculo tem uma direção e um rumo de mergulho. Dependendo da inclinação do plano, se ele tiver uma inclinação elevada, chegando a 90 graus, sua projeção será apenas esta linha reta. A partir do momento que o plano passa a ter uma inclinação mais suave, sai de 90 e vai para 80, 70, 60, esta circunferência vai ficando cada vez mais larga, não é isso? Essa semicircunferência. E vai se aproximando das bordas desta grande circunferência aqui. Então, vamos dividir esta circunferência em 360 graus, marcarmos o norte, o sul, o leste e o oeste. Por este princípio apresentado, constrói-se uma rede no plano equatorial de igual ângulo, conhecida como rede de Wolff. Na rede de Wolff, qualquer círculo maior é representado por um arco de circunferência no plano equatorial. A rede estabelecida por meio deste princípio é construída de tal maneira que seus meridianos e paralelos sejam espaçados de 2 em 2 graus, existindo algumas em que a graduação é de 1 grau. No entanto, cada setor da superfície esférica real, limitada por 2 paralelos e 2 meridianos consecutivos, exibe a mesma área. Entretanto, a rede de Wolff não possui esta relação de igualdade. Então, é preciso fazer uma correção. A rede estereográfica corrigida, em que a reta R' que liga o ponto B a P' é rebatida diretamente no plano horizontal, é chamada rede de igual área ou rede de Schmidt. A rede de Schmidt elimina a referida distorção e é conhecida também como rede equiárea. Esta rede de Schmidt tem maior aplicabilidade em geologia estrutural e também em geologia de engenharia, além de permitir a resolução de todos os problemas que a rede de Wolff também admite. A rede de Wolff é mais usada na mineralogia. Na geologia de engenharia, a aplicação da projeção de igual área, ou seja, a rede de Schmidt, é preferível para o tratamento de dados das orientações das descontinuidades, já que permite uma representação gráfica com menores distorções.
Apesar destas diferenças entre os dois tipos de projeção indicados, a filosofia de abordagem dos problemas é idêntica para qualquer um deles. E agora nós vamos começar a trabalhar mais com a rede de igual área, que é a rede de Schmidt. A rede de Schmidt está aqui representada com os grandes círculos e os pequenos círculos. Aqui nós temos um grande círculo representando um plano que mergulha 80 graus para oeste. Aqui representamos um plano de direção norte-sul, como o anterior, que mergulha 10, 20, 30, 40, 50 graus para oeste. E aqui temos um outro plano de direção norte-sul, que mergulha 10 graus para oeste. Quando o observador está no alto, olhando de cima para a circunferência do topo da semisfera, e nós dividirmos esta circunferência em 360 graus, em longitudes e latitudes, ou grandes círculos e pequenos círculos, teremos, portanto, a rede de Schmidt. Posso marcar aqui um grande círculo que representa um plano de direção norte-sul, mergulhando 10, 20, 30, 40, 50 graus para oeste. Exatamente este plano que está aqui, mergulhando 50 graus para oeste, considerando que o norte está aqui. Então, o que esta rede está mostrando é exatamente a projeção deste plano nessa circunferência que fica no topo da esfera ou da semisfera. Se pensarmos em uma linha reta, a linha reta projetada nesta circunferência, ou pensando na linha reta projetada na rede, teremos um ponto. Este ponto representa uma reta de orientação 190/80, ou seja, o rumo de mergulho dela é para 190 e o mergulho dela é 80 graus. Aqui eu tenho uma outra reta cuja orientação é 130/25, ou seja, o rumo de mergulho dela é para 130 graus e ela mergulha num ângulo de 25 graus. Para que possamos traçar os grandes círculos dos diversos planos possíveis que passam por uma semi-esfera, precisamos de um papel vegetal transparente e colocamos este papel vegetal sobre a rede de Schmidt. Para que possamos desenhar a rede pelo papel vegetal e depois girarmos a rede nas direções dos planos que queremos marcar para marcar esses planos e seus respectivos grandes círculos que nos darão o mergulho dos planos. Vamos lá? Vamos tentar. Aqui eu tenho a rede de Schmidt com toda a sua marcação. Então, os grandes círculos, distando uns dos outros de 10 graus, do interior ou do centro da rede até a borda, sendo a borda 0 graus, 10 graus, 20, 30 até 90 graus, e as direções numa circunferência de 360 graus, distam de 10 em 10 nessas linhas mais grossas, mais fortes. Então, temos norte 10 graus para leste, 20 graus para leste,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, 180, 270, 360. Os quadrantes norte, leste, nordeste, NE, o quadrante SE, o quadrante SW e o quadrante NW. Assim podemos representar todos os planos que passam na circunferência pela rede de Schmidt. Vamos agora colocar o papel vegetal. Colocamos o papel vegetal e vamos representar um plano que mergulha 40 graus norte-sul, mergulhando 40 graus para leste. Este plano eu pego a partir da linha do Equador, ou a linha leste-oeste. A partir da borda, eu conto 10, 20, 30, 40. Pronto, cheguei no ângulo de mergulho do plano. Traço o grande círculo até o norte, traço o grande círculo até o sul, traço a direção do meu plano, que é norte-sul, mergulhando 40 graus para leste. É exatamente este plano aqui. Agora, eu estou representando um plano que tem a direção a partir do norte de 34 graus para leste, então ele é N34E, essa é a direção do plano. Essa direção passa pelo centro da rede e ele também mergulha 40 graus, de forma que eu pego a direção desse plano, giro ela para o norte, marco de 0 até 40 graus na linha do Equador, depois eu pego novamente esse plano, volto com ele para 34, que eu já tenho a circunferência marcando 40 graus, só que dessa vez é 40 graus para sudeste e não para leste. Então, daqui até aqui são 40 graus marcados, que é a direção do o mergulho do plano, marcados de fora para dentro da circunferência. E este plano, ele mergulha num sentido que nós chamamos de rumo. É a direção, o sentido em que o mergulho do plano cai, né? Em que sentido de caimento do plano. Esse sentido nós chamamos de rumo, e se formos olhar o ângulo em que o rumo do plano aponta na borda da circunferência, olhando nos pequenos círculos, nós teremos um rumo de 124 graus. O rumo, ele é perpendicular à direção. Então, se aqui nós temos 34 graus mais 90 graus, 124. Existem duas nomenclaturas principais, há mais nomenclaturas, mas vamos tratar aqui de duas nomenclaturas principais para descrever a orientação e o mergulho deste plano. Existe a nomenclatura CLAR, da bússola CLAR, que ela marca o rumo barra o mergulho do plano. Se o rumo deste plano é 124 e o seu mergulho é 40 graus, então a nomenclatura CLAR é 124/40. Muito simples. E tem a nomenclatura Brunton. A nomenclatura Brunton, ela marca a direção do plano, ou seja, quantos graus a sua direção está a partir do norte, sempre usando o norte como convenção, e o mergulho
e o quadrante do mergulho do plano. Ou seja, este mesmo plano 124/40 também pode ser descrito como N34E, N 10, 20, 34E barra 40 de mergulho para o quadrante SE. Ou seja, N34E barra 40SE é a mesma coisa de 124/40. É apenas uma opção, ou dependendo do exercício ou do programa que é usado, o programa faz a opção por um tipo de nomenclatura ou por outro tipo de nomenclatura. Entenderam isso? Estou falando bem devagar, porque essa é uma das aulas mais difíceis de fazer de modo assíncrono. E as pessoas têm muita confusão. Então, estou indo bem devagarzinho para que vocês entendam muito bem sobre isso. O plano 1 é este plano em que a direção é norte-sul e o plano mergulha 40 graus para leste. Então, o plano 1 ele pode ser descrito, é este aqui, como N barra 40E, ou também a sua sentido do seu mergulho, que é para leste, a gente chama de rumo, o rumo que é 90/40, nomenclatura Clark, nomenclatura Brunton. O plano 2, que está aqui, ele é nomenclatura Brunton, N34E/40SE, direção a partir do norte, 34 graus para leste, mergulhando 40 graus, sentido sudeste. Ou nomenclatura Clark, 124, rumo do mergulho, barra o quanto que mergulha, barra 40. Outra projeção muito comum na rede de Schmidt é o ponto polar do plano. O que significa o ponto polar do plano? O ponto polar do plano significa uma reta perpendicular ao plano. Vimos no início da aula que uma reta ela projeta um ponto na rede de Schmidt. Logo, se eu tenho uma reta que é perpendicular ao plano, ela será um ponto perpendicular ao grande círculo do plano. Vamos ver. Temos aqui aquele plano de direção norte-sul, mergulhando 40 graus para leste. Logo, este plano tem um ponto polar que é uma reta que é perpendicular a ele. Para eu marcar uma reta perpendicular a um plano, esta reta será um ponto. O que é uma reta perpendicular a um plano? Significa que a partir deste grande círculo eu tenho que contar 90 graus para chegar na sua perpendicular. Logo, a partir desse ponto na linha reta, que nós chamamos reta do Equador ou reta leste-oeste, nós vamos contar a partir do grande círculo 90 graus para oeste, sentido oposto ao mergulho do plano. Muito bem, ou sentido oposto ao rumo de mergulho do plano. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ou seja, temos 90 graus a partir do grande círculo até este ponto aqui, e é neste ponto aqui que vamos marcar o ponto polar do plano.
Para que precisamos marcar o ponto polar do plano? Porque o ponto polar, ele também pode representar o plano. Se não quisermos fazer os grandes círculos, podemos representar os planos ou todas as descontinuidades, por exemplo, de um maciço rochoso pelos seus pontos polares. Basta dizermos que isto é o ponto polar e eu sei que o plano deste ponto polar corresponde a 90 graus no sentido oposto, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Neste ponto, eu traço o grande círculo, fazendo assim o caminho inverso e encontrei o plano. Então, eu posso do plano chegar no seu ponto polar e no ponto polar eu posso chegar no plano. De forma que o ponto polar pode ser usado para representar o plano. Quando temos a marcação de muitos planos, a rede pode ficar muito saturada e a visão por meio do ponto polar se torna muito mais nítida e muito mais clara. Principalmente quando queremos fazer uma concentração de pontos polares para saber qual é a orientação preferencial ou a maioria da orientação dos planos existentes em um maciço rochoso. Para um outro plano com um outro grande círculo, ou seja, voltamos para 10, 20, 34 novamente, esse plano também tem o ponto polar, ou seja, todos os planos têm o seu ponto polar. Para que eu possa representar o ponto polar, eu tenho que girar este plano, aproveitando que ele está desenhado no papel vegetal, eu giro até a linha do norte, conto 90 graus a partir do seu grande círculo na direção oposta do rumo de mergulho. Então, eu fiz isso e achei que o ponto polar deste plano é 90 graus em direção oposta ao seu rumo de mergulho, que é exatamente este ponto aqui. O ponto polar, ele sempre irá representar, portanto, o plano, ou ele sempre irá representar o grande círculo de um plano. O ponto polar, para qualquer direção que o plano esteja, ele será sempre perpendicular ao plano. Por isso, essa reta perpendicular ao plano, ela é representativa do plano. Não importa aonde for, qual a direção você girar o plano, a reta do ponto polar ou a reta polar sempre estará perpendicular ao plano. É por isso que ela é uma excelente representação do plano. Vamos para frente. Agora, nós veremos os procedimentos a partir do papel vegetal sobre a projeção da rede de Schmidt, como que nós vamos traçar detalhadamente um plano que não seja norte-sul na rede de Schmidt. Aqui, como marcar os planos? 1. Coloque um papel vegetal transparente sobre a rede de Schmidt. Foi o que nós fizemos. Marque a borda do círculo. Marcamos a borda do círculo. Marque o norte. Marcamos o norte. Marque a direção dos planos. Aqui eu tenho esses 5 planos. O primeiro é a face de um talude, que vamos chamar de T. O T está aqui, N30E/40SE.
eu vou usar a nomenclatura Brunton para facilitar. Então, N30E significa que a partir do norte, 10, 20, 30 em direção a leste, eu conto 30 graus na periferia, né? Ou contando os pequenos círculos da rede de Schmidt. 10, 20, 30, aqui eu marco a direção da face do talude. A foliação S1, N35E/25SE. Então, aqui é 30, mais um pouquinho, 35, aqui está marcado S1. A família 1F1 é N40W/25NE. Então, ela vem a partir do norte, 10, 20, 30, 40, porque é N40 para W, N 40 graus para W. F1 está aqui. A mesma coisa fazemos para a família 2. Lembrando que eu estou marcando apenas as direções, eu não marquei ainda o mergulho, ok? Foi a família 1, a família 2, N45W, então a partir de N, 45 graus em direção a oeste ou em direção a W. Família 3, N55E, N 10, 20, 30, 40, 55 é família 3. Então, aqui nós temos a marcação apenas das direções, ainda não marcamos o rumo do mergulho, nem o ângulo de mergulho. Para a gente fazer a marcação do rumo de mergulho e do ângulo de mergulho, temos que girar a direção do plano até o norte, para aproveitarmos essas linhas onde é mais fácil marcar o ângulo. Uma vez girando daqui até o norte, eu ponho a direção, eu desenho a direção e desenho, no caso do talude, 40 graus da borda para fora. Então, 10, 20, 30, 40. Entretanto, veremos agora o vídeo mostrando apenas o giro de cada um desses planos em direção ao norte para a marcação no próximo vídeo. E teremos o exemplo apenas do T1 e de S1. Mas vamos começar girando cada um dos planos, entendendo que tem um papel vegetal transparente sobre a rede. Vamos agora ver o vídeo dessas projeções. Primeiro, a face do talude N30E. Não vamos mostrar a marcação do ângulo de mergulho agora. Apenas vamos girar o papel vegetal que está sobre a rede. Pronto. Nossa face do talude T está no norte. A partir daí, vamos fazer a marcação, mas não vamos fazer nesse momento, vamos agora mostrar S1. Voltamos o norte para o lugar. E agora vamos girar o papel vegetal para a foliação S1. Então, vamos colocar S1 no norte. Vamos lá? Vamos lá, S1. Não é o T, é S1. Muito bem. A partir daí, a gente traça a reta da direção de S1 e contamos o seu mergulho. Mas vamos agora girar a direção da família F1, N40W. Se é N40W, eu jogo F1 para o norte. Pronto, F1 está lá no norte.
A mesma coisa com F2. Pronto, F2 está lá no norte. Agora falta F3, que ficou para trás, que é N55E. Nós colocamos F3 no norte. Vamos voltar para o norte. E é isso, vamos ver a próxima etapa. Já sabemos girar o papel vegetal. Agora, nós vamos fazer o procedimento completo com a face do talude. Então, pegamos a face do talude, só a direção, nós não marcamos o plano ainda, e giramos 30 graus para posicionar o T no norte, como vimos no vídeo anterior. Fizemos isso, colocamos e marcamos a reta de direção da face do talude. Vamos agora contar 40 graus do equador da borda para o interior, 10, 20, 30, 40, porque a face do talude mergulha 40 graus para SE. Então, a partir de E, eu conto 10, 20, 30, 40. E aí eu marco o grande círculo que representa o plano mergulhando 40 graus para SE. Feito isso, eu vou mostrar pelo vídeo todo o procedimento. Girei o T para o norte e agora eu volto o plano para a sua posição original. O norte volta para o norte e o T volta para a posição anterior dele, que é a face do talude. Muito bem. Lá está a face do talude, N30 é 40 graus para SE. De forma que nós giramos para o norte para poder marcar o ângulo de mergulho e a direção. Uma vez feito isso, retornamos o plano para a sua direção correta. O norte volta para o norte e teremos o plano marcado exatamente na sua posição correta, orientação correta. Entenderam isso? Estou fazendo bem devagarzinho, para que todo mundo entenda, passo a passo. S1. Agora, estamos girando S1 para o norte. Ó, vamos voltar. Esse é o T. Ele está repetindo o procedimento, né? Vai voltar para a posição. Muito bem, está marcado. De novo. Agora é que vamos com S1. Giramos o T, a mesma coisa, então, para S1. Só que S1 é N35E, S1, 35. Vamos girar S1 para o norte e, a partir daí, marcarmos S1. Pronto. Temos aqui, giramos S1 para o norte, estou colocando S1 de vermelho. Já girando S1, automaticamente a gente gira novamente o T, que já está marcado, e S1 tem uma diferença de 5 graus com relação à face do talude T.
A foliação S1 foi dessa forma marcada, ela mergulha 25 graus, então eu conto a partir da borda no equador 10, 25 e marco o grande círculo de S1. Faremos assim para todas as outras, só que eu não irei repetir as famílias 1, família 2 e família 3, acho que já deu para entender, com os exemplos de T, que é a face do talude, e a foliação, qual é o procedimento. Vamos lá, vamos seguir em frente. De forma que fizemos tudo e agora nós temos família 1, nós temos a foliação, aliás, a família 1 está aqui, a família 1 é amarela, ela ficou, ela é amarelinha. Então, aqui tem a família 1, aqui ficou azul. Não sei porquê, deu um defeito de fábrica aí, mas a foliação ficou aqui, N35E, 25SE, a face do talude, que a gente já conhece, N30E, 40SE, a família 1, N40W, 25NE, N40W, 25NE, e a família 3, N55E, 50NW, aqui, a família 2, N45W, 75NE, está aqui, e a família 1, por um erro, foi representada em amarelo e aqui está em azul. Descobrimos a família 1 aqui. Então, vamos lá de novo. Face do talude. Aqui, foliação. Aqui em vermelho. Família 1 em amarelo. Família 2 em azul. Família 3 em verde. Todas as famílias representadas. Entenderam? Tirei um pouco das marcações da rede para aliviar um pouco. E aqui nós temos as 5 famílias representadas. Estão vendo como é que o diagrama muitas vezes pode ficar cheio e confuso? Às vezes, marcar pelo ponto polar é mais fácil. Entretanto, na geologia de engenharia, há alguns exercícios de estabilidade de talude que nós precisaremos marcar os grandes círculos, mas também é possível marcar pelos pontos polares, mas pelos grandes círculos será mais fácil de entender os procedimentos. Olá, alunos, não se preocupem com a quantidade de coisa para fazer, sabe por quê? Vai ter muito mais, mas vamos aos poucos. Não se preocupem, vocês não precisarão de ficar usando papel vegetal, girando para lá e para cá para poder plotar um grande círculo. Na verdade, toda essa aula, toda essa demonstração é para que vocês entendam o que significa a rede de Schmidt e como projetar os planos na rede e entender a inclinação de um plano, como é que ela funciona, né? O ponto polar. Mas estão vendo esse site aí embaixo? É um link para que vocês acessem o programa Estereonet, que vai fazer tudo para vocês. Esse programa é muito bom, é gratuito. Se vocês já não o conhecem, então vamos conhecer agora. Tomem um cafezinho e vamos continuar a nossa aula agora usando o programa. Tá bem? Abraço para todo mundo!